Deus seja conosco, louvado seja o nome dele. Aleluia. Reflexões acerca da oração de São Francisco de Assis, hoje, a segunda parte. Fundo musical, a música Oração de São Francisco de Assis, em instrumental orquestrado. Lembro sempre que a fé de um espírita precisa ser arrimada na razão. Entretanto, caríssimos, uma razão com os olhos do amor, da caridade. O que a nós importa é a mensagem de tolerância desta memorável e magnífica oração. E nesse ponto, o Povereto da Assisi, como fora o epíteto de São Francisco de Assis, foi imbatível, pois o único a tentar uma aproximação com os islamitas nos tempos das cruzadas e a lutar para que os prisioneiros não fossem torturados. A história dessa oração. Existem orações que disseminam-se no decorrer dos tempos e ficam tão famosas que mesmo quem não é sectário de religião alguma, muitas vezes sabem-na de cor. E assim é com a oração dominical, ensinada pelo grande Mestre Jesus em O Sermão do Monte, conforme o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. O Pai Nosso, que talvez a oração mais conhecida de todas. Entretanto, caríssimos, afirmo-lhes, existem outras, e dentre estas outras no mundo cristão, a chamada oração de São Francisco de Assis, ou oração pela paz, como pretendem alguns, está classificada entre os dizeres mais belos entre nós, os privilegiados humanos filhos do Criador de tudo que há criado. Todavia, e nada obstante, pensarmos ser uma oração criada por São Francisco de Assis ou algum seu discípulo seguidor, essa oração, materialmente falando, pois espiritualmente a questão é bem outra, a oração em questão é recente, já que do início do século XX. Vamos então à história da história. O historiador francês Christian Renaud, nascido em 1960 em Versailles, França, pesquisou as origens do texto e descobriu que o primeiro registro é do ano de 1912. Publicado em uma revista francesa chamada La Cloche, que em francês quer dizer O Sininho, era uma pequena revista espiritual publicada mensalmente em francês entre anos de 1901 a 1919 por uma organização da Igreja Católica em Paris chamada La Ligue de la Sainte Messe, a Liga da Santa Missa. O padre Esther Boquerel, 1855 a 1923, fundou a organização e editou a revista, que teve aproximadamente 8.000 assinantes, em dezembro de 1912. A revista publicou a primeira versão conhecida de uma oração anônima pela paz, agora amplamente, mas erroneamente chamada de oração de São Francisco de Assis. A mensagem de paz e esperança ganhou força durante a Primeira Guerra Mundial, quando, em 1916, foi publicada no L'Osservatoire Romain, jornal semi-oficial da Santa Sé. De acordo com as pesquisas do historiador Christian Renaud, a oração foi associada ao santo padroeiro dos animais porque fora impressa algumas vezes junto à imagem de São Francisco de Assis. Seja qual for a real autoria da oração, até hoje desconhecida, a linda mensagem do texto reside e se mostra cada vez mais importante nos dias de hoje. Assim, finalizaremos esse vídeo narrativo tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.